Jesus não esquece da retaguarda. Esquece? Não. Então Jesus ao mesmo tempo fica na retaguarda e ao mesmo tempo fica na... Aí aonde é que eu apareço? Eu apareço no... Aí eu vou entender que... Aí eu vou entender que o processo da adversidade, uma tempestade, é para me trazer para o meio. Deus bendito! O processo da adversidade é para me trazer para o meio. E eu fico perguntando a Deus, por que tanto processo de eu ir para o meio? O meio é centro da vontade de Deus. Enquanto não chegarmos no centro da vontade de Deus, o vento vai continuar soprando até você chegar no centro da vontade de Deus. O vento está soprando e empurrando o irmão para o meio. O irmão ainda não percebeu que Deus diz assim: olha, o vento está soprando, vai para o meio. Mas sabe o que o irmão faz? O irmão empaca. E volta um exemplo: um passo para o meio e o irmão empaca. E Deus diz assim: olha, o vento está soprando que é para você chegar no meio. E ele não entendeu e ele empaca. E Deus dá mais um passo, chega no meio. E o vento vai soprando, o vento vai soprando para Deus. Dá mais um passo, meu filho. Dá mais um passo que eu te abençoo. Deus diz assim: olha, dá mais um passo que eu te abençoo. Dá mais um passo que eu te abençoo. O vento está soprando, é para trazer você para o meio. Você não entendeu nada ainda. Vem para o meio, vem para o centro da vontade de Deus. Aí ele te abençoa. A tempestade é para trazer crente para o meio. A tempestade é para trazer crente para o meio. Vem para o meio, para o centro da vontade de Deus. Olha o verso de número 49. Mas quando ouviram andar por sobre o mar, cuidaram que era um fantasma. Olha o que nós aprendemos aqui. Eles disseram que era um fantasma. Na adversidade, eu nunca posso dizer o que Deus não é. Eles na tempestade disseram o que Jesus não é. Jesus nunca foi fantasma. Então, eu entendo que na adversidade nunca digo que Jesus não é. A adversidade, se não tomarmos cuidado, a gente vai começar a dizer de Jesus o que ele não é. Meu Deus! A gente começa a pensar tanto da conta de Jesus o que ele não é, irmão, e a gente peca. E a gente aprende que na adversidade eu sempre tenho que dizer o que Jesus é. E eles disseram na adversidade ou na tempestade que Jesus era um fantasma. Nós vamos entender que os discípulos na tempestade perderam o discernimento. O que tem de crente que na adversidade perde o discernimento, irmão? O que tem de crente na adversidade que anda confuso?
não sabe o que fazer, perdeu o discernimento. Mas aqui, aí observa que eles disseram que é um fantasma e deram grandes gritos. Olha o verso de número 51. Olha o verso 51. Então subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e eles ficaram atônicos. Vamos pensar nisso aqui, nesse verso 51. Observa que o verso 51 diz que Jesus subiu ao barco para estar com eles, e o vento do lado de fora, externo, se aquietou. Vocês talvez podem fazer uma pergunta como eu perguntei para a Bíblia. Não, você quer saber alguma coisa das Escrituras? Pergunte para ela, que ela vai lhe responder. O vento estava soprando lá de fora. Jesus poderia primeiro ter acalmado o vento. O vento está soprando. Jesus poderia primeiro ter acalmado o vento e depois entrado no... Não, mas o texto diz que Jesus deixou o lado de fora assoprar. Jesus entrou dentro do barco, e depois que o lado externo de fora se aquietou, a vontade dos discípulos era que Jesus primeiro acalmasse o lado de fora, o externo. A vontade dos discípulos era que Jesus mudasse primeiro o lado de fora. E Jesus estava dizendo aqui: olha, discípulos, a vontade de vocês é que eu mude o lado de fora primeiro. Vamos fazer uma coisa: muda vocês primeiro, é por isso que eu vou entrar dentro do barco. Muda vocês primeiro, que depois eu mudo o lado de fora. Poucos entenderam. Jesus estava dizendo: olha, discípulos, vocês querem que eu mude o lado de fora, mas tem uma coisa: eu não vou mudar o lado de fora primeiro. Primeiro eu vou mudar o lado de dentro. É por isso que Jesus está dizendo tudo. Jesus está dizendo assim: quer que eu mude o lado de fora para você? Muda você dentro primeiro. Muda você dentro primeiro. Tem gente que fica assim: Deus, muda a questão lá fora. E Deus está dizendo assim: muda você dentro primeiro. Oh Deus, muda o lado de fora. E Deus dizendo: muda você primeiro por dentro. Tem crente, irmão, que está tão preocupado só com o lado externo. E Jesus está dizendo assim: olha, você está tão preocupado com o lado externo. Eu não estou nem preocupado com o lado externo. Eu estou preocupado que você mude por dentro. Está pensando que Jesus é igual nós, preocupado com o lado externo? Jesus só olha para dentro e diz: vamos mudar dentro, vamos deixar de mentir, vamos deixar de falar mal da vida dos outros, vamos deixar de fofocar, vamos mudar dentro. Aí vocês mudam dentro para mim, aí eu mudo fora para vocês. Quer que Jesus muda fora para você? Começa a mudar dentro hoje. Aí Jesus muda fora para você. Está reclamando demais, está murmurando demais. Para de murmurar, para de se queixar, se muda por dentro. Aí eu faço para fora para você. Se vocês forem amantes das Escrituras e cauteloso com as Escrituras, isso aqui é coisa muito séria. Jesus dizia assim: olha, vocês mudem primeiro por dentro, porque o texto de Jesus entrou dentro do barco. Entrou dentro. O entrar dentro do barco aqui, o barco aqui são os discípulos. Jesus entrou dentro do barco, que é a vida dos discípulos. Jesus disse assim, a gente vai ter com revelação que Jesus vai dizer assim: olha, eu quero entrar dentro de vocês. Se eu entrar dentro de vocês primeiro, o lado de fora eu mudo. Entre os discípulos e a tempestade, sabe quem estava mais agitado para Jesus? Acho que até já sabia, Betinho, só o pastor respondeu. Entre a tempestade e os discípulos para Jesus, sabe quem estava mais agitado? Os discípulos. Estava mais agitado que a tempestade. Estava mais agitado que a tempestade. Como Jesus trabalha com prioridade, entre a tempestade e eu, Jesus, ele primeiro vem acalmando eu, porque eu sou prioridade. Depois que eu vou começar a acalmar o lado externo,
Então Jesus trabalha com prioridade. Prioridade não é a sua casa. Prioridade não é o seu carro. Prioridade é você. Eu acalmo você, depois eu acalmo a tempestade. Se Jesus diz que acalma a gente, então é próprio que a gente está inquieto. Então nós estamos inquietos. Aí Jesus não vai acalmar o externo primeiro, nós vamos acalmar primeiro nós estamos inquietos. Glória a Deus. Aí depois que ele diz agora, eu vou acalmar o lado de fora. Então nós vamos entender que eu preciso parar de ficar olhando só o externo, eu preciso olhar mais para mim. Olha para você nesta noite, irmão. O pastor fez 12 horas aqui de relacionamento com Deus. Quem será que deu um valor precioso a isso? Eu tenho certeza que nem todos valorizam isso. Eu disse para minha esposa, se todo pastor fosse assim. Eu conheci um pastor só que faz isso, que é lá do interior de Marinho, o ex-pastor da minha esposa, pastor Paulo, o único que eu conheci que faz isso, e agora é o segundo, o pastor Teval. Mas se todo mundo fizesse esse propósito de consagração, forçar a matéria da carne, irmão, não. Então Jesus mostra que a prioridade é olhar para mim primeiro. Aí por isso que o texto diz que Jesus primeiro entrou no barco. Aí depois que Jesus entrou no barco, aí que Jesus acalmou o vento do lado de... Jesus disse assim, discípulos, entre no barco e passe para o outro lado. Observa que no meio ficaram discípulos e os ventos, ou a tempestade. Mas Jesus disse, entre no barco e passe para o outro lado. Desses dois ventos e os discípulos não poderiam chegar os dois, só poderia chegar um. Ou seja, dos dois um fica e dos dois um vai. Já estou para terminar, já deu meu horário, vocês entenderam? Jesus disse, entre no barco e passe para o outro. No meio ficou discípulos e tempestade, sim ou não? No meio ficou discípulos e tempestade. A ordem de Jesus foi para que os discípulos chegassem lá. Mas como aqui no meio parou discípulos e tempestade, não dá para chegar os dois, irmãos. Não pode chegar discípulos e nem tempestade. Desses dois tem que chegar apenas. Agora, qual dos dois fica e qual que do outro vai? Pensa, vamos pensar. Irmão, Deus vai explicar a coisa. Eu sei que o pastor Teval, ele trabalha muito nessa área. É por isso que eu gosto de pregar com a Teval, porque eu conheço o Chico bem, eu gosto. A palavra crer é pensar. Tá bom? Crer também é pensar. Crer que diz assim, tem crente que diz assim de crer, mas tem muito negócio de pensar. Os discípulos ficam no meio, e Jesus não queria eles no meio? Não, tá bom. Jesus disse, entre no barco e passe para o outro. Passe para o outro. No meio para o discípulo tempestade. Dos dois, não pode chegar os dois. Dos dois, fica um e o outro. Quem vai ficar no meio vai ser a e quem chega do lado? Então já vai começando se despedindo hoje da tempestade. Escuta aqui agora, você tem ficado um bom tempo com a tempestade, não tem ou tem? Você tem ficado um bom tempo com a adversidade, tem ou tem? Olha para trás, não tem isso aqui não. Você tem ficado um bom tempo com a adversidade, sim ou não? Então já vai se despedindo hoje da tempestade e vai embora.
Perdoe. Se você gosta de irmão que fica forçando, por favor. Não. O nosso dever é de orar, jejuar e Deus dá graça. E passe para o outro. Eu vou terminar, vou terminar. Precisa-se entender os tempos, irmãos. Observa que Jesus disse assim: entre no barco. Oh meu Deus do céu, não sei se eu vou conseguir terminar. Jesus disse: entre no barco e passe para o outro lado. Jesus estava dizendo: olha, tem um tempo que vai ficar nós dois juntinhos, mas também vai ter um tempo que eu vou ficar de longe só te olhando, mas vai ficar você a Jesus está dizendo assim: é um tempo que você ficar junto dele, amém. Mas se for um tempo que você ficar com a tua adversidade, fique com a tua adversidade. Mas tem uma coisa, eu estou de longe olhando para você. Aleluia. Glória a Deus. Está lá, vassourinha. Eu vou terminar. Entenda os tempos. Jesus estava dizendo: esse tempo é o tempo que nós ficamos juntos. Sim ou não? Sim. Agora Jesus disse: entre no barco e passe para o outro. Chegou o tempo de ficar você e a tempestade sozinho. Alguém já entendeu? Respeite os tempos. Jesus está dizendo: é você e a tempestade, fica você e a tempestade. Mas quem está olhando você de longe? Jesus está dizendo assim: eu estou olhando você de longe. Para você e a tempestade, na verdade, mas deixa ela lhe aperfeiçoar, meu filho. A adversidade aperfeiçoa a crente. A adversidade arranca pecado da vida de crente. Por quê? Porque o crente vai confessar pecado, o crente vai arrumar a casa para ter uma vitória. Eu estou lá na sua. Então observa que tem um tempo meu e dela. Não adianta. Quando é o tempo meu da adversidade, pode quem quiser te abençoar. Deus não deixa. Você pode ter certeza, se Deus traçou dizendo, é você a diversidade, eu posso ter a vontade de dizer assim: Deus, eu vou abençoar. Deus vai fazer qualquer bênção, vai dizer assim: não abençoa. E a gente critica o irmão, que o irmão não me ama, ele é ruim. Irmão, Deus já falou para ele não te abençoar. E eu falo que o irmão é ruim. É por isso que eu tenho esse sentimento. Por que eu tenho esse sentimento? Eu estou com vontade de abençoar o pastor Tevaldo. Mas será que me abençoa mesmo? Ou será que é emoção? Ele até falou: se quiser. Eu já vi casos de irmãos que abençoou outro irmão disse para mim: Marco, eu nem precisava. Mas a irmã sentiu abençoar, porque acho que Deus mandou. E o irmão disse para mim assim: Marco, eu nem estou precisando. Está vendo? Emoção. Não precisava abençoar. Emoção. Então o crente, irmão, ele precisa pensar: Deus. Sabe, tem que ter discernimento. E tem hora que tem que ter discernimento rápido. Tem gente que demora demais para ter discernimento. Ixi, que dificuldade. Aqui está fácil de pregar. Tem que ser prega por aí, você pode repetir 10 vezes a revelação, não fica assim. Dá até dor de pregar. A gente prega. Você aplica a revelação e ele explica. E conversa com a irmã. Você fala: Jesus, que isso? Não entende a revelação da palavra, não consegue captar rápido. Então vamos terminar. Pastor Devaldo, a minha esposa não fala. Minha esposa não fala, a gente. Que número é minha esposa? Vamos colocar o 10 para mim, fazendo favor da minha esposa. Com a permissão. Igreja, com a permissão do pastor Devaldo. Fica de pé, por favor. Deus falou com você nessa noite? Olhe para cá, irmão. Deus falou com você nessa noite? Amém. Amém. Eu disse que compreender para Deus é dar. Eu disse na introdução que para Deus o compreender é dar. Se eu não praticar, é prova que eu não compreendo? Sim.
Vocês estão em um culto pentecostal, sim ou não? Os discípulos acabaram de sair de culto pentecostal. Quando a adversidade veio, não fizeram nada de certo. Eu estou dizendo, está saindo hoje daqui pentecostal, se a tempestade lá fora lhe pegar, que a tempestade lá fora lhe aguarda. Você vence uma prova ou outra, sim ou não? Já se prepara para outra. É verdade. Você conquista uma área hoje. Quando vai ver, já tem outra para resolver e para ganhar. Nunca para, meu Deus, até o arrebatamento. Então Deus diz a vitória e Deus se prepara para outra, mas também a outra também vai vir a vitória. Solta aí, irmão, em nome de Jesus. Solta aí, meu querido. Glória a Deus. Fique onde vocês estão mesmo. Coloca a mão no seu coração, sim. Fique onde vocês estão. Coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar por vocês. Não precisa vir aqui na frente, não. Coloca a mão no coração se vocês crerem. Deixa eu orar por vocês. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, Pai, do teu renovo, do teu avivamento sobre os teus filhos. Pai, que os teus filhos guardem com muito carinho e excelência